Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Pode se assentar. Eu peço a você que abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, verso 41 a seguir. Hoje nós começaremos a série de mensagens, discipulado, uma vida de comunhão com Deus e com o próximo, amém? Nós queremos ao longo de 3 mensagens mostrar para você o quanto o discipulado muda a nossa vida, o quanto o discipulado tem condições de mudar a nossa conduta, o quanto viver esse propósito de vida é o que nos torna mais perto de Deus, amém? Atos capítulo 41, esse é o texto base da igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 42 em diante, mas nós vamos ler do capítulo 41, capítulo 2, verso 41 a seguir, amém? Quem achou diz amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naqueles dias de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Meus irmãos, o Senhor nos mostra que, para que nós possamos estar aqui, toda ação é uma ação dirigida pelo Espírito Santo para com as nossas vidas, porque Deus é soberano em todas as suas ações, mas nessas ações da soberania de Deus, Ele também gera em nós sermos vidas, para sermos instrumentos dEle para levar essa palavra. A Bíblia nos diz que aquilo que é designado a nós, até mesmo os anjos almejam. Aquilo que Deus dá a cada um de nós, os anjos queriam fazer em nosso lugar. Mas Deus não tira aquilo que é responsabilidade nossa e passa para outras pessoas. Por isso, Deus, quando nós chegarmos diante do Senhor, no dia do juízo, Ele irá nos perguntar o que de fato nós iremos entregá-lo. O que é que nós podemos fazer a partir do momento que Ele se revelou a cada um de nós. Como nós tivemos a oportunidade de viver aqui na terra. Qual era o verdadeiro propósito de vida aqui na terra? Esses homens em que Lucas descreve essa palavra, aqui no capítulo 2, do verso 41 em diante, nos traz essa verdade de uma forma muito clara e objetiva. Porque eles estavam, em primeiro lugar, extremamente apaixonados. Apaixonados porque eles haviam conhecido um homem. Nesse homem, ele chama a cada um desses homens, de cada um desses discípulos, a andar com ele. Durante 3 anos e meio, eles têm o privilégio de ver Jesus pessoalmente e andar com Jesus, vendo todas as atitudes que Jesus havia feito. Dentro dessa caminhada que Jesus faz com eles, o propósito principal de Jesus era ensinar essas pessoas todos os seus desígnios. Jesus não traz uma parte só daquilo que ele estava vivendo, mas Jesus traz a cada um deles tudo aquilo que eles deveriam viver. Jesus ensina aquelas pessoas sobre a palavra, de como de fato deveria ser interpretada essa palavra. Jesus ensina aqueles homens o poder que essa palavra, que cada um deles tinha, poderia fazer sobre a vida de outras pessoas. Ou seja, na caminhada de Jesus com esses homens, eles tinham a incumbência de olhar para as atitudes de Jesus e saber que eles precisavam se revestir de todas elas.
Tanto é que dentro dessa caminhada, alguns momentos, eles tomam algumas atitudes vindas deles mesmos. Mas Jesus mostra para eles assim, olha, não é essa atitude, em outras palavras, não é essa atitude que eu quero que vocês tenham. Vocês precisam seguir as minhas atitudes. Uma das atitudes que Jesus repreende é quando João chega para Jesus, o discípulo do amor, e diz, Senhor, o Senhor não quer que eu oro, pedindo a Deus para que Deus mande fogo, o Pai mande fogo e destrua todo esse povo? Outra atitude é a atitude de Pedro, quando ele chega e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus mostra, não é isso que eu quero, não é esse o propósito. Eles estavam extremamente apaixonados, mas essa paixão, ela viria cair por terra, quando eles olham o seu pai, ou melhor, Jesus, preso naquela cruz. Porém, as esperanças que um dia estavam mortas, após o terceiro dia, iria se levantar e renascer, com o Cristo que ressurge ressurge da sua caminhada com o Pai. Nesse momento, Jesus mostra a eles que ele havia vencido a morte, e por causa do vencer a morte, eles deveriam entregar essa palavra, que Jesus não estava morto, mas ele havia ressuscitado ao terceiro dia, por onde quer que eles haviam passado. Isso geraria para essas pessoas algumas coisas muito importantes. A primeira delas é a demonstração do amor por aquilo que Jesus havia feito por eles. Jesus ressuscitou, ou melhor, Jesus morreu, ressuscita ao terceiro dia, e ao ressuscitar ao terceiro dia, também, como eu disse, ressuscita as esperanças. Eles sabem que a partir daquele momento, eles já não estavam mais vivendo pela morte, mas eles estavam vivendo pela vida. E eles passam a ficar cerca de 50 dias em oração. 120 pessoas, mais ou menos, em oração, esperando o cumprimento das promessas. O próprio Jesus diz a eles que era para eles permanecerem juntos. O Espírito de Deus manifesta através da vida deles, e ali Pedro começa a iniciar, ou melhor, inicia essa igreja, e ali Pedro começa a pregar a palavra de Deus. O poder dessa palavra surte efeito no coração das pessoas, porque ali existiam muitas pessoas, várias pessoas dentro de Jerusalém, de vários e vários povoados, cada um falando a sua língua diferente, mas a pregação da palavra de Deus chegava ao coração dessas pessoas de uma forma clara, como se eles estivessem ouvindo na sua língua materna. A Bíblia nos diz, no verso 41 aqui que nós lemos, que cerca de 3.000 pessoas se rendem aos pés de Jesus. A Bíblia nos diz que eles aceitam a palavra de Pedro, porque o Espírito de Deus havia o convencido. O Espírito que eles haviam sentido, o Espírito que eles haviam visto, eles têm a oportunidade de anunciar acerca desse Jesus, em que os judeus crucificaram, mas ressuscitou o terceiro dia e estava vivo. Eles aceitam essa palavra por causa dos sinais que ali estavam e do Espírito que estava sobre eles. E ali eles começariam a viver de uma forma diferente. Eles começariam a entender que tudo aquilo que eles haviam vivido até aquele momento deveria ser deixado para trás. E eles deveriam viver de uma forma diferente. Porém, viver de uma forma diferente não significava viver um período, mas significava viver eternamente. Quando o Senhor transforma o nosso coração, quando a palavra de Deus chega aos nossos corações, como chegou ao coração de quase 3.000 pessoas, é o final de uma vida para o início de outra. É de fato o sepultamento de um homem para o nascer de um novo homem. A partir desse momento, essas pessoas deveriam esquecer o seu passado e entender que o Senhor jogou no mar do esquecimento todos os seus pecados, e queria que eles vivessem de uma forma onde eles estariam voltados para o Senhor. Já não importava mais qual era a vontade deles, já não importava mais qual era o querer deles, mas importava que a vontade soberana de Deus era boa, perfeita e agradável.
Jesus não disse a eles, Pedro não mostra a eles que eles seriam isentos de provações, que eles não teriam dificuldades na sua caminhada, mas em todas essas dificuldades, eles teriam alegria por estar em Cristo, e por isso a vida deles começa a mudar. Esses homens, cerca de 3.000 pessoas, eles precisariam viver como os 11 discípulos viveram, sendo discipulados por Jesus, sendo discipulados pelas palavras de Jesus. Eles deveriam olhar e entender que talvez eles chegariam, em alguns momentos eles iriam se frustrar, alguns momentos eles iriam pecar, porque nós somos pecadores. Como eu disse, Pedro nega Jesus 3 vezes, os discípulos que estavam com Jesus, eles se dispersam, mas em todos esses momentos, quando houvesse um arrependimento de todo o coração, eles deveriam perseverar até o fim, porque é isso que o Senhor espera. A nossa vida, a partir do momento que nós entendemos essa palavra, deve ser uma vida de perseverança. Só que existe a ação de Deus para a transformação do coração do homem, e quando o coração do homem passa a ser transformado, ele também tem as suas responsabilidades. O Senhor não nos chama para poder ficar na igreja simplesmente por ficar. O Senhor não nos chama para receber a sua palavra e simplesmente estar sossegado do jeito que nós devemos ficar. Mas o Senhor nos chama a sermos instrumentos discipuladores de outras pessoas. O Senhor nos chama a viver em comunhão, porque a nossa vida passa a ter sentido definitivo por causa da palavra que veio sobre nossas vidas. O que nós estamos vivendo hoje é uma preparação do que nós iremos viver com nosso Senhor por toda a eternidade. Se nós procuramos viver uma vida de santidade, se nós procuramos viver uma vida voltada para o propósito do Senhor em perseverança, nós iremos viver isso lá no céu. Mas se a nossa vida é uma vida de pecado, se a nossa vida é uma vida que não está pautada nas doutrinas da palavra de Deus, nós não iremos viver lá no céu com o nosso Senhor. No céu está aqueles que são convencidos. E eu quero te dizer uma coisa, para você que acha que a salvação pode se perder. Ela pode se perder quando não aquele que salvou o pecador, ele é infalível, ele é falível. Mas o nosso Jesus, ao morrer na cruz e nos convencer, ele não tem erro. Jesus, ele faz todas as coisas da melhor forma, ou seja, da mesma forma que ele foi lá nas nossas casas, nos chamou, nós ouvimos a sua palavra, entregamos a nossa vida a ele por causa da sua ação, ele também é o Deus que nos sustentará, e nesse sustentar, nós passaremos a viver de forma diferente. Eu quis trazer essa palavra de Atos 2, justamente para mostrar que a vida do cristão é uma vida diferente. Talvez não seja uma vida abastada, mas é uma vida cheia da graça de Deus. Mas para que nós possamos viver essa graça de Deus, nós precisamos contar com a palavra dEle. Nós precisamos ser discipulados por Ele. E além de ser discipulado por Ele, nós também precisamos ser discipuladores de outras pessoas. Porque Jesus diz para mim e para você, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Aquele que crer e for batizado será salvo, porém aquele que não crer será condenado. Mateus vai dizer, ide e fazei discípulos, ou seja, essa responsabilidade é para todos nós. Deus traz essa responsabilidade para cada um de nós. Mas o que nós precisamos para poder perseverar? Qual é o propósito para que nós possamos olhar e pensar, eu estou sendo discipulado por Jesus e estou discipulando outras pessoas. O verso 42 vai nos dizer assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios, e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Meus irmãos, em primeiro lugar, do texto que nós nos referimos, há uma lição extremamente importante. A perseverança na doutrina
dos apóstolos. O que significa essa perseverança? Quer dizer que eu estou aprendendo acerca da palavra de Deus, e essa palavra tem feito sentido ao meu coração, eu tenho meditado no que essa palavra tem me dito, e isso tem gerado em mim perseverança. Essa palavra tem me alimentado para que eu possa ficar de pé. A palavra de Deus é o pão que nos traz a vida, é ela que gera em nós aquilo que nós precisamos para poder estar firmes, para que nós possamos estar sustentados. Ela é o nosso alimento. Mas se nós não tivermos perseverantes nesta palavra, na palavra de Deus, ministrada todos os dias, seja nas nossas devocionais, seja aqui no púlpito, nós estaremos perdidos. Porque a perseverança nesta palavra, na palavra que era pregada por esses homens, gerava em cada uma das pessoas temor. Temor não significa ter medo, mas o temor significa ter reverência, ter respeito. Significa que antes mesmo de eu desagradar a qualquer pessoa que seja, antes mesmo de eu ter qualquer satisfação a dar ao pastor da igreja, por exemplo, eu sirvo a um Deus que morreu por mim, e eu temo a Ele. Tem temor dentro do meu coração, então por isso eu não brinco com as coisas que Ele diz que é errado. Porque a própria palavra nos diz que o salário do pecado é a morte. Nós precisamos compreender isso e entender que eu preciso perseverar na doutrina. Ou seja, doutrina não tem nada a ver com roupas, não tem nada a ver com vestes, mas tem a ver com palavra de Deus, com aquilo que é ensinado, com aquilo que é doutrinado às pessoas. Vestes tem a ver com uso e costume, doutrina tem a ver com palavra de Deus. Se você está numa igreja onde não se prega a palavra de Deus, se afaste dela. Se a igreja Aliança da Cruz não pregar a palavra de Deus, se afaste dela. Porque o principal das nossas vidas é a perseverança na palavra de Deus. Porque se nós não perseverarmos, se Jesus não falar para nós o que nós estamos errando, o que nós precisamos mudar, ou o que nós estamos acertando, como nós iremos saber? Por isso nós precisamos perseverar. Essa doutrina gera em nós comunhão. Essa doutrina nos leva à oração. E orar aquilo que a palavra nos ensina que nós devemos orar. A palavra de Deus ela é tão completa. Ela nos discipula de tal forma que ela nos faz orar aquilo que o Senhor nos ensina através da Bíblia. Quantos de nós, ao ler os Salmos de Davi, não chegamos diante de Deus e não falamos: Senhor, tem misericórdia de mim. Ó Senhor, tão grandes são os meus problemas, mas eu elevo os meus olhos para os montes e vejo que o socorro da minha vida está no Senhor. Isso é ser discipulado. Isso é de fato olhar para a palavra e entender que aquilo que eu vivo de propósito da palavra é o que faz a diferença na vida das outras pessoas. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais, porque cada pessoa estava preocupada em viver o que era a palavra. Eles não estavam preocupados com o que os outros iriam achar. Eles não estavam preocupados o que o seu coração havia de dizer. Eles estavam preocupados em viver essa palavra. Gente, nós estamos falando de um povo que era extremamente religioso, de um povo que aspirava à religião. Eles não estavam mais preocupados com aquilo que eles viveram a sua vida inteira, mas eles estavam preocupados em estar na comunhão, no partir do pão, nas orações, tendo temor, e a cada alma dessa, prodígios e sinais aconteciam. Eles oravam, as pessoas eram curadas. O capítulo 2, aqui para frente, capítulo 3, do verso 1 em diante, vai mostrar que Pedro, ao orar por um homem, ele é curado. Mas por quê? Porque a palavra estava sobre o seu coração. Ele era discipulado por Jesus, e estava discipulando outras pessoas. Deus tem um chamado a cada um de nós. Deus não tem um chamado, é uma heresia achar que chamado é algo pastoral. É uma heresia achar que chamado é algo para presbítero. Não, um chamado da evangelização é para todos. A missão é dada a cada um de nós a fazer discípulos.
Se você não está fazendo discípulos, você precisa sair daqui meditando nessa noite. Eu preciso fazer a diferença na vida de alguém. Eu preciso ser luz na vida de quem está em trevas. Em cada alma havia temor. O temor do Senhor está em não só você negar as tentações que vêm, mas você também negar a comodidade do seu coração, em não querer falar do amor de Deus a outras pessoas. Em você não querer viver essa palavra, para que essa palavra seja sinal para a sua caminhada. O verso 44 vai continuar nos mostrando que todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Olha só, ele vem nos mostrar que esses homens estavam não mais apaixonados, mas eles amavam tanto o Senhor, eles amavam tanto a Deus, que coisas aconteciam de forma extraordinária. Eles estavam sempre juntos, eles criam nessa palavra e aquilo motivava eles a estarem juntos. Vocês estão achando que aqui em Atos 2 não tinham pessoas com problemas? Vocês estão achando que aqui em Atos 2 não tinham pessoas rebeldes? Mas à frente lá vai dizer que Ananias e Safira morreu. A palavra do Senhor nos mostra que nós somos pecadores, e nós precisamos dar suporte uns aos outros, suportar uns aos outros no temor do Senhor, porque nós somos diferentes, e isso faz com que nós possamos prestar o melhor serviço a Deus continuamente. Eles amavam tanto ao Senhor, que eles olhavam para as pessoas que estavam em sua volta, eles viam Jesus sobre a vida deles, e por isso eles queriam estar juntos. Eles amavam tanto o Senhor, que a avareza do coração deles havia sido retirada. Eles tinham dentro do seu coração a certeza que Jesus havia subido, mas Ele iria voltar. Jesus iria voltar para os buscar. Jesus haveria de voltar justamente para trazer a eles a resposta daquilo que eles esperavam. Então eles olhavam para dentro de si e pensavam: para que eu vou ter essas propriedades? Eu vou usar daquilo que eu tenho e vou vender. Vou entregar aos pés dos apóstolos. Cada um desses apóstolos vão fazer com que essas ações cheguem à mesa dos órfãos e das viúvas, e cada um deles irão entender que, da mesma forma que Jesus supre para mim, irá suprir para eles também. A palavra de Deus, ela é tão completa, a soberania de Deus é tão completa, que após a venda das suas propriedades, Jesus volta para muitos deles. Não da forma que nós pensamos, mas através da morte, porque eles estavam diante da espada, da perseguição que estava por vir. Logo mais à frente a perseguição vem, eles são dispensados por todo o mundo, e ali eles continuam falando da palavra, discipulando outras pessoas. A Bíblia vai nos dizer que Filipe sai em direção a Samaria, a pregar essa palavra, e lá ele gera um avivamento tão grande, que eles chamam Pedro e João para poder ver o que estava acontecendo lá em Samaria, porque eram homens desprendidos daquilo que eles tinham, desprendidos desse mundo, vivendo o propósito do Senhor lá no céu, porque eles estavam sempre juntos. Deus não te chamou para andar sozinho, meu irmão. Deus te chamou para você ter companheiros de oração, para que você tenha pessoas que te ajudem na sua caminhada, porque se você andar sozinho, você irá perecer. Você precisa perseverar na doutrina dos apóstolos, na oração e na comunhão. A Bíblia nos diz que diariamente eles perseveravam unânimes no templo, partiam um pão de casa em casa. Sabe uma coisa que todo pastor tem dentro do seu coração? O pastor tem 2 desejos. O primeiro deles é ganhar muita gente para Jesus. E não menor do que esse, fazer com que cada um desses que seja ganho, ele seja perseverante na fé. Que ele se estabeleça em Deus, que ele viva uma vida de santidade. Mas eu quero te dizer uma coisa. Nesses 10 anos de pastoreio nesses quase 20 anos de crente, só o culto de domingo, o culto de quarta, não é o suficiente. Nós não conseguimos
perseverar somente através do que é pregado aqui, através da escola bíblica dominical. Nós precisamos de algo que nos leve a compreender a palavra de forma onde nós devemos meditar cada vez mais nela, onde nós possamos ouvir, mesmo que seja o testemunho de alguém, sobre aquilo que a palavra disse a ele, e ele possa ser útil para a minha vida, para que eu possa entender e compreender esse propósito. Por isso, fazer com que cerca de 3.000 pessoas, mais à frente mais de 2.000 pessoas, dando um total de quase 5.000 pessoas perseverarem, não estava somente ligado à pregação de Pedro, não estava ligado somente à pregação de João, ali estava intimamente ligado à oração, à comunhão, ao partir do pão, à perseverança nessa doutrina. Mas como, diante da perseguição, cerca de 3.000 pessoas, em princípio, elas podem se reunir? Como que elas podem ouvir dessa palavra, se haveria de ter perseguição? Meus irmãos, a resposta está muito clara. Diariamente perseveravam unânimes no templo, ou seja, eles não deixavam de ir à igreja. Eles partiam pão de casa em casa. Eles estavam tão unidos que eles faziam grupos pequenos. Como nós estamos implantando grupos de comunhão. Por isso, os grupos de comunhão, eles são extremamente importantes para que nós possamos ver o propósito do Senhor. Eu havia, se eu não me engano, no meu último ano de férias, que eu tive a oportunidade de sair, eu conversando com um pastor amigo meu, da Batista da Lagoinha, lá de Belo Horizonte, eu havia ido no templo, sede lá em Lagoinha, e eu notei que a igreja estava muito vazia. Eu morei em Belo Horizonte em cerca de 2006 para frente, e todas as vezes que eu tive a oportunidade de ir, a igreja lotada de pessoas. Piso 1 e 2, lotado de pessoas, tanto na manhã como no período da noite. E ao chegar dentro da igreja, eu olhei e falei assim, a igreja vazia. A parte de cima fechada, o terceiro piso fechado, o segundo piso já mais vazio e a parte de baixo cheia. E eu me lembro de encontrar com esse pastor amigo meu um dia depois. E eu perguntei, por que a igreja deu uma minguada? O que aconteceu? Deu algum problema? Eu falei, não. Eles não tinham mais onde caber pessoas. A prefeitura embargou uma obra para 32.000 pessoas, que era do lado. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram de cada célula que eles tinham, e ali, quando as células se juntavam no mesmo bairro, eles formavam uma igreja. Por causa de cada célula que tinha nos bairros, eles montaram cerca de 517 igrejas, dentro de Belo Horizonte. Você sabe por quê? Porque o que faz nós estarmos juntos é a comunhão. É ter um ao outro do lado, é abrir a palavra e entender o que Deus está falando comigo, o que eu vou fazer a respeito. É o que está nos dizendo aqui, esse povo perseverou diante da espada, diante da perseguição, diante da prisão. A Bíblia vai nos dizer que Paulo, ao ir em direção a esse povo, ele tinha carta dos sacerdotes, que consentia na morte dessas pessoas. Mas o que perseverava? A estarem juntos. Não podia mais se reunir. Onde que eles se reuniam? Nas casas. E ali eles tinham tudo o que eles precisavam. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam do pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. É o ministério alimentar aqui agindo de uma forma muito clara. Alimentar na alma através da palavra pregada. É o alimentar na singeleza de coração, na distribuição da comida. A mesa tem poder de transformar as nossas vidas. A mesa é o lugar onde nós temos a oportunidade de mostrar às pessoas, de fato, o que elas precisam para que elas possam estar firmes. Hoje de manhã na escola bíblica, eu saí daqui falando assim para as pessoas, assim, olha, chega em casa hoje, mas não espera dar 5 horas ou 4 horas para você reunir com a sua família e você ter uma oportunidade de ler a Bíblia junto com elas. Não espere, porque seu coração vai esfriar. Mas chegue em casa e faça. Eu não sei se teve alguém que fez, mas eu me lembro que hoje de tarde eu cheguei, chamei a Maria, pus ela do meu lado e nós demos a palavra do Senhor nos salmos e ela orou ao Senhor, porque é a mesa que transforma as nossas vidas.
Isso não significa, é óbvio, que você não deva estar na igreja. Os grupos de comunhão, estar de casa em casa, não significa que você não deve estar na igreja, porque é nesse ajuntar de pessoas que nós entregamos a melhor adoração ao Senhor. Sabe o que Deus está nos dizendo, meus irmãos? Que nós vamos sair daqui hoje, às cerca das 9 horas da noite. Você vai começar a preparar o seu culto que você vai entregar na quarta-feira. Nesse culto você vai, antes de chegar nesse culto, você vai orar, você vai jejuar, você vai ler a palavra, você vai perdoar aqueles que te perseguem, você vai olhar as aflições da vida e você vai entregar ao Senhor. E quando chegar na quarta-feira, se você tiver a oportunidade de estar num grupo de comunhão, você passar por ele, você vai chegar aqui na igreja: Senhor, eu tive com os meus poucos irmãos, mas agora eu estou com todos os meus irmãos, porque nós somos a noiva do Cordeiro, e nós devemos entregar toda a honra e toda a glória ao Senhor. É o culto verdadeiro. Nós temos que parar de chegar dentro da igreja, e ali na porta, ou quando nós ajoelhamos, preparar a oferta que nós vamos entregar ao Senhor. E eu não estou falando de dinheiro. O culto é uma entrega ao Senhor. Nós vamos parar com isso, de achar que eu cheguei na igreja, eu ajoelhei aqui, orei: Senhor, que o Senhor receba o meu culto. É uma bênção fazer isso, mas comece a preparar o seu culto na segunda-feira. Comece amando mais, perdoando mais, jejuando mais, discipulando outras pessoas, não negligenciando o seu chamado de fazer discípulos. A Bíblia nos diz, no verso 47, que esse ato que eles estavam, de estar perseverante e unânimes no templo, partindo pão de casa em casa, tendo alegria e singeleza de coração, humildade no seu coração, reconhecendo que tudo aquilo que eles tinham não era deles, mas era de Deus, gerava algo que é o princípio da nossa vida. O verso 47 diz: louvando a Deus. Não era somente canções cantadas, não eram salmos entoados, mas era uma vida de louvor a Deus, eram atitudes de louvor a Deus, era uma caminhada de louvor a Deus. Os sacerdotes estão lá totalmente loucos por causa do cristianismo. Que loucura esse tal de Jesus aí, que morreu como maldito da pior forma possível, eles dizerem que ele ressuscitou. Como assim? Não importa, ele ressuscitou. E não importa quando se levanta, nós vamos continuar louvando ao Senhor. Haverá alegria em nossas vidas mesmo em meio à tristeza. O Senhor não nos chama a termos uma vida plena de felicidade aqui na terra, mas o Senhor nos chama a ter uma vida plena de alegria aqui na terra, porque a alegria pode estar dentro do nosso coração, simplesmente pelo fato de nós entendermos que Jesus ressuscitou foi por causa de mim. Então não importa qual seja a dificuldade, eu louvo a Deus em todo o tempo, eu analiso a minha vida, analiso as minhas atitudes, eu louvo a Deus, e no meu louvor ao Senhor, ou seja, nas minhas atitudes, na minha caminhada cristã, de casa em casa, distribuindo as refeições entre uns e outros, eu louvo ao Senhor e faço com que as pessoas do lado de fora, elas olhem para mim e elas têm a simpatia de todo o povo. O povo está vendo a felicidade em nós, mesmo diante da perseguição, da calúnia, mesmo diante do vale da sombra da morte, eles não veem medo em nossas vidas. Você sabe por quê? Porque ali está o Senhor sobre nós, eles veem o Cristo ressuscitado sobre nós, eles veem essa alegria. Você sabe por quê? Porque nós somos discipulados. O crente que não é discipulado, o crente que olha para si, ele não tem essa vida de discipulado. Tem um livro que chama Como Ferro Afia o Ferro. O crente que não tem essa vida afiada pela palavra de Deus, ele vive em murmuração, ele vive confiando em si, ele vive confiando nos outros, mas nunca em Deus.
Porque o Senhor não é mais o seu sustentador, mas são as aparências. Mas quando nós olhamos para as dificuldades, nós olhamos para o problema e nós confiamos em Deus, nós louvamos ao Senhor e todos olham para nós e vê Jesus sobre nossas vidas. E o resultado é fantástico. A Bíblia nos diz sobre a pregação de Pedro que ganha cerca de 3.000 pessoas. A Bíblia nos diz de outra pregação de Pedro que ganha mais cerca de 2.000 pessoas. Mas ela nos diz de uma forma muito clara que enquanto esse povo havia sido ganho, e eles começam a viver essa palavra, o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Não é uma ação minha, não é uma ação sua, mas é uma ação dele. E nessa ação, a maior ação estava quando eles estavam dispostos a serem discipulados, quando eles estavam dispostos a viver esse propósito. Por isso, meu irmão, abre o seu coração e deixe o Senhor discipular a sua vida. Peça a alguém que está aqui nessa noite, para que você possa ser discipulado por Ele. Pessoal, você tem um grupo pequeno? Você tem um grupo de comunhão? Deixa eu participar na tua casa. Ou então, aceite o convite dos líderes que virão, para que você possa aprender melhor dessa palavra, para que você possa ter comunhão, para que os seus filhos possam, desde novo, ser acrescentados por causa da palavra de Deus. Não existe outro caminho. Não existe uma fórmula de sucesso. Existe a ação do Espírito Santo sobre aqueles que querem ser instrumentos de Deus nas nossas caminhadas. Se você entendeu essa palavra, fique de pé em nome de Jesus. Eu tenho 2 convites a fazer aqui nessa noite. O primeiro deles é que para você que entendeu essa palavra, e essa palavra falou o seu coração, e você está aceitando essa palavra nessa noite. Você entendeu que essa palavra é para você, e você precisa se tornar um discípulo de Jesus. Discípulo que a partir de agora você está esquecendo a sua vida passada, deixando a sua vida passada de lado e se concentrando numa nova vida, uma vida de perseverança, uma vida onde é a palavra de Deus que vale sobre a sua caminhada. Se você está aqui nessa noite e deseja entregar a sua vida para Jesus, assim como essas cerca de 3.000 pessoas entregaram, eu quero que você dê um sinal com sua mão, para que eu possa orar por você. Os meninos vão cantar uma canção, e você terá a oportunidade de refletir, e se você quiser, você vai dar um sinal com a sua mão, e vai vir aqui à frente. Quando você tomar a decisão de vir aqui, não fique com vergonha, porque aqui, a maioria de nós tomou essa decisão um dia, e quando você chegar aqui, haverá alguém que vai te abraçar aqui, que vai mostrar para você que você pode ser discipulado, que você tem que deixar de ser criatura de Deus, e que o Senhor quer te fazer filho dEle, que você olhará as dificuldades, os problemas da vida, e entenderá o seguinte: está acabando, isso está se findando, porque chegará o dia onde nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Não importa se você chegou aqui nessa noite, se você é um jovem, um adolescente, ou se você chegou aqui com muitos anos, não importa, o Senhor chama a todos, Ele não deixa ninguém de fora. Apenas ouça a voz do Senhor. Enquanto os meninos cantam a canção, saia do seu lugar e venha aqui à frente que eu quero orar com você. Espírito de Deus, quero ouvir a tua voz. Espírito de Deus, eu quero cumprir o teu querer.
Espírito de Deus, posso ouvir a tua voz. Espírito de Deus, eu quero cumprir o teu querer, pois eu sei que posso ir além. Eu sei, contigo eu vou além. E eu vou aonde a tua nuvem for. Eu vou aonde a tua glória me levar. Eu vou aonde a tua nuvem for. Eu vou aonde a tua glória me levar. Não havendo ninguém, eu quero que você coloque a mão no seu coração nesse momento. Você que queira ser um discipulador, você que talvez você queira criar um grupo de comunhão na sua casa, ou você queira fazer parte de um grupo de comunhão, nós vamos orar ao Senhor aqui nessa noite, e o Senhor vai fazer queimar no seu coração esse chamado, porque esse chamado não é somente para nós aqui que estamos implantando da direção dessa igreja, mas esse propósito é de todos nós, de sermos discípulos e discipuladores. Os meninos vão cantar e eu quero que você ore ao Senhor nesse momento. Fale com Deus. Aonde a tua nuvem for, eu vou aonde a sua glória me levar. Eu vou aonde a tua nuvem for. Eu vou, eu vou, eu Fale com Deus, fale com Deus. Senhor Jesus, pertenço a mim aqui está a tua igreja, Pai, Deus escolhe onde eu que precisa devo ser ir. uma igreja discipuladora, Senhor, uma igreja evangelista, Pai, uma igreja, Senhor, que vive em oração, comunhão e no partir do pão, não somente por sua boca, mas de toda a sua alma, Pai, com tudo aquilo que tem, com tudo aquilo que é, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, trabalha, Senhor, sobre os corações que aqui estão, que eles possam, em nome de Jesus, estar atentos ao chamado do Senhor, porque os dias estão se abreviando, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, fala com tua igreja, Pai, para que o Senhor venha ser glorificado, para que a ti, Senhor, todos possam, Senhor, te conhecer, ó Pai, pelo teu amor e por tua fidelidade. Espírito Santo de Deus, tu és o Senhor, ó Pai, que faz queimar sobre a vida do teu povo, a mudar, ó Pai, a circunstância, a mudar, ó Pai, o chamado, Senhor, entender que eles devem cumprir o teu propósito. Senhor, nós queremos, ó Pai, crentes, ó Pai, avivados, ó Pai, que levam vida a outras pessoas, a vida do teu Espírito Santo sobre elas, que o Senhor nos faça viver a igreja de Atos 2, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus.